Bem-vindo você que veio do vídeo passado sobre variáveis ou que caiu aqui sem saber porquê e estava procurando uma música dos Los Hermanos e acabou vindo aprender sobre if. Meu nome é Lucas, eu sou do canal Programarte e hoje vou te explicar um pouquinho sobre essa condicional. E segue o vídeo. Bom, começando pelo if, ele nada mais é do que uma estrutura condicional. Então ele é uma estrutura que ela segue dependendo de uma condição. É meio difícil de visualizar assim, só de eu falar, então vamos fazer um exemplo. Vou criar uma variável do tipo inteiro, escrita número, do tipo, com o nome número, com o valor de 10. Bom, então a gente vai fazer a nossa condicional agora, que é o if. Então vou escrever aqui se, que o if da tradução para o português é se. Se esse número for igual a 10, eu quero que o meu programa escreva que é 10. Então, eu quero que seja, é 10. Caso contrário, else, que é o se não, eu quero que meu programa escreva não é 10. Então, aqui vendo, vamos testar primeiro. Então, se eu der play aqui, principal Java, é 10, porque o meu número é igual a 10. Então, vamos fazer o se não. Caso o meu número não for 10, ele for diferente de 10. Então, vamos defini-lo como 8 e salvar o programa. Play. Ele cai como não é 10. Por quê? Porque ele entrou, lembra que eu disse que o código ele vai linha por linha? Ele entrou nessa linha 8 e fez se esse número, o que tem dentro da variável número, for igual a 10, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer um systemout.println e vou dizer que o número, vou dizer é 10. Caso contrário, se ele chegar aqui e esse número não for 10, ele vai pular para o próximo else que tem no código, que seria esse else aqui. E ele vai fazer não é 10. Então, olha que legal que dá para a gente fazer também. Nós temos um operador lógico, que é o igual igual, que ele significa na programação em Java, em outras linguagens também, que ele está fazendo uma igualdade. Então, se eu quiser fazer algo diferente, nós podemos colocar como exclamação igual, que ele está dizendo que eu quero que esse número seja diferente de 10. Então, vamos rodar aqui. Aqui, ó, viu? Ele falou que é 10. Por quê? Porque ele chegou nessa linha que diz número. Eu quero que esse número, se esse número for diferente de 10, eu vou fazer isso aqui. Como o meu número é 8, então ele se encaixa nessa condição de verdade. Então, se o número for diferente de 10, que é uma verdade, porque o número é diferente de 10, ele vai escrever isso aqui, que foi o que escreveu. Caso contrário, não é 10. Então, se a gente colocar 10 aqui no número e der play, ele vai falar que não é 10. Bom, além desse número igual a 10 e else, a gente pode colocar uma segunda condição nesse nosso if. Então, a gente poderia fazer um else if e colocar mais uma condição aqui dentro e falar que se o número for igual a 20, eu vou fazer que é 20. É 20. Caso contrário, não for nenhum dos dois, aí eu vou fazer uma outra escrita. Não é nenhum dos dois. Então aqui eu vou colocar se o número for igual a 10, eu vou falar que é 10, se for igual a 20, é 20. E se não for nenhum dos dois, ele vai falar que não é nenhum dos dois. Então no meu caso aqui, ele é 10, então eu vou dar play, ele cai no 10. Então se a gente testar com 20 e der play, ele cai no 20. E se eu colocar 19, aliás, 19 e der play, ele vai falar que não é nenhum dos dois. Qualquer número que eu colocar aqui, ele sempre que não seja 10 ou 20, que foi a minha condição que eu escrevi, ele sempre vai cair no não é nenhum dos dois. Bom, passando aqui só para lembrar, é sempre importante abrir e fechar as chaves, porque a gente está dizendo que ele é um bloco de condição. Então é sempre importante abrir e fechar a chave dentro do if. Quando você for fazer o else, você abre e fecha a chave para o else, que ele é um outro bloco, ele está dentro do bloco da condição if, só que ele é meio que um subbloco. Então é sempre importante colocar as chaves, não se esqueçam.
E depois da chave não vem ponto e vírgula, só para lembrar. Bom, então essa é uma condição que vai ganhando um grau de complexibilidade maior. E além desse número igual a 10, igual a 20, eu posso adicionar mais condições dentro de uma variável if. Então vamos apagar e fazer uma condição. Eu vou colocar agora, dentro do meu if, que dentro de mais um parênteses, que se o meu número for maior que 10, o operador de maior, sinal de maior, e vou colocar se ele for maior que 10 e, que é o operador de e, que vai ter numa tabelinha que eu vou mostrar abaixo para vocês aí, se vocês acessarem, vocês vão ter todos esses operadores lógicos, que ele vai dizer que se esse número for menor que 20, ele vai falar que ciso está no intervalo. Então, vou dar um else aqui para ele dizer se não está depois. Não está no intervalo. Bom, então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma condição, um if, com dois parâmetros. Então, eu estou colocando duas condições dentro do meu if. Eu estou colocando que o número ele tem que ser maior que 10 e esse número ele tem que ser menor que 20. Então, se eu colocar aqui como número 6 e der play, ele vai falar que o número não está no intervalo. Mas, se eu colocar 16, o que ele vai falar? Ele vai falar que o número está no intervalo, porque ele segue a nossa condição, né? Então, se o número for maior que 10 e for menor que 20, ele está no intervalo. Caso contrário, não está no intervalo. Bom, e como vimos no exemplo anterior, que ele dizia um if número igual a 10, daí tinha um else if aqui dizendo que o número era igual a 20, daí tinha um else falando se o número não era nenhum dos dois, a gente pode fazer esse mesmo exemplo nesse bloco aqui de código. Como a gente faz? Então a gente vai tirar esse operador de igual, vai colocar dois iguais aqui, dizendo que se o número for igual a 10, e aqui a gente vai colocar se o número for igual a 20. Bom, com esse operador lógico e, não vai dar certo, porque não tem como o número ser os dois ao mesmo tempo. Então a gente tem que colocar um operador lógico de ou, que a gente faz assim, ó, dois tracinhos. É um que fica do lado do Z ali, da barra contrária, pelo menos no meu teclado aqui, mas você procura aí, não é difícil achar. Eu não lembro também o nome disso aqui. E esse operador lógico aqui ele se chama OU. Então aqui que ele vai fazer? Se o número for igual a 10 ou o número for igual a 20, ele vai falar, ele vai dizer que é 10 ou 20. Caso contrário, ele não está no intervalo. Daí se a gente der um play aqui, então, ele vai dizer que não está no intervalo, porque o número é 16, mas se eu colocar 20, ele vai colocar que é 10 ou 20. Além desse operador lógico e ou e desse operador de igualdade, a gente tem muitos outros operadores que vão estar na tabela que eu vou deixar aí na descrição. Muitas coisas são possíveis de fazer com esse if, além de controlar variáveis, colocar condições para alguma coisa. Eu vou fazer um exemplo aqui e já volto. Voltei aqui com um programinha simples. Vou fazer um cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Então aqui eu criei uma variável do tipo double, que a gente viu no vídeo passado das variáveis, uma variável do tipo double peso, IMC e altura. Então eu defini que o peso dessa variável ele tem 72 quilos. Eu coloquei só 72, que eu não preciso definir o quilos, só um número. Na variável altura eu coloquei 1,78, que seria uma altura, e eu defini uma fórmula, a fórmula do MC para a variável MC. Então eu disse que MC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado, altura vezes altura. Dentro desse MC ele me trouxe um valor. Então eu faço no if. If, se esse valor for menor que 18, ele vai mostrar que eu estou abaixo do peso. Se esse valor for entre 18 e menor que 24, maior que 18 e menor que 24, ele vai mostrar peso ideal. Caso contrário, acima do peso. Vocês viram aqui que eu já testei antes, ele me trouxe peso ideal, vou dar play de novo, peso ideal. Então agora
para deixar mais legal nosso exemplo, eu vou mudar aqui o peso para 52. Provavelmente vai estar abaixo do peso, vamos ver. Então, abaixo do peso. Então esse não é o meu peso ideal. Sim, a gente pode ir completando o programa com mais informações, se a gente quiser fazer uma tabelinha. Então, por exemplo, se eu colocar 100 quilos aqui, nossa, 1000 ia além. Mas 100 quilos ele vai falar que eu estaria acima do peso. Então, se eu tenho 78 e peso 100 quilos, ele me leva para esse ELSE. Bom, o IMC ele tem outros fatores de obesidade ou anemia não, é, muitas outras coisas relacionadas também ao IMC, mas eu coloquei só esses 3 para ficar melhor o exemplo. Então isso é uma das coisas que a gente pode fazer com o if, né, o if ele é vasto e a gente pode fazer N possibilidades e N coisas, até, por exemplo, uma inteligência artificial, ele pode usar ifs para saber se uma resposta é sim ou não e ir aprendendo com as respostas, ó. O if é bem poderoso, mas talvez ele não seja a melhor situação para todos os problemas, mas isso a gente vê mais para frente com os laços de repetição ou até um switch case que é bem parecido com o if. Mas então é isso por hoje. Eu mostrei aqui para vocês como usar o if. Eu não queria estender muito o vídeo, no máximo 10 a 15 minutos, então deu para mostrar bastante do if. No próximo vídeo eu vou falar sobre um laço de repetição e se você gostou, deixa o like, joinha, compartilha, se inscreve no canal e já sabe, né? Manda esse vídeo para aquele seu amigo lá que quer aprender a programar e não sabe por onde começar. Talvez isso ajude e muito obrigado. Até a próxima.